Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, estou aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Betel Dominical Adultos. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 a lição que nos fala sobre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista deste trimestre é o querido pastor Antônio Paulo Antunes, que é pastor-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no bairro Amazonas, aqui no Rio de Janeiro. Ele é conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da Convenção Estadual do Rio de Janeiro e também membro da mesa diretora nacional da CONAMAD. Estudaremos hoje a lição de número 10, que será ministrada neste próximo domingo, dia 3 de setembro. Trataremos sobre Sofonias, cujo tema diz: o fim está próximo. Vamos então ao texto áureo desta lição. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Sofonias 3,16. A verdade aplicada tem como título: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Antes de irmos para os objetivos desta lição, eu quero aqui fazer um carinhoso pedido a você, querido aluno. Compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal para que você fique inteirado sobre tudo quanto nós postamos aqui. Vamos tratar sempre com seriedade, amor e carinho a todos vocês. Muito obrigado por sua participação sempre e por compartilhar os nossos vídeos. É você que torna cada vez mais a Editora Betel, bem como a Escola Bíblica Dominical, a melhor e a maior escola do mundo. Objetivos da lição será tratar sobre o cenário da mensagem de Sofonias, bem como nós falaremos sobre a ira de Deus sobre Jerusalém e extrairemos as lições de Sofonias para o dia de hoje. Tá pronto? Coloque o cinto. Como texto de referência usaremos o livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo de números 1 ao 4, e trataremos o esboço da lição, tendo a introdução, o cenário da mensagem do profeta Sofonias, bem como a ira de Deus sobre Jerusalém e Sofonias para hoje. Motivo da oração, e se você puder, una-se a nós oraremos para que Deus nos encoraje a anunciar o problema do pecado. Onde você estiver, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, graças nós te damos, e neste momento, Senhor, antes de iniciarmos esta poderosa lição, suplicamos a tua presença, seja onde os teus filhos estiverem, e também, Senhor, envia a coragem necessária para que possamos combater com estratégia e com temor a ti todas as armas que o inimigo tem tentado para destruir, disseminar ódio. Através do pecado, nós quebramos, rechaçamos isso em nome de Jesus. E suplicamos que o Senhor nos dê ânimo, forças e coragem para que possamos vencer as astutas ciladas que o inimigo tem nos preparado. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Amém, meu Pai. Queridos e amados irmãos, antes de irmos para a introdução desta aula mais do que especial, está em minhas mãos aqui a harpa cristã com música, revisada e atualizada. O bispo Samuel Ferreira, sonhando em trazer um material que fosse completamente acessível a todos os maestros de orquestra, ele resolveu revisar toda a harpa cristã. Foi um trabalho extenso de mais de 20 anos em que trouxe a todos nós
esta poderosa e majestosa obra. A editora Betel, através do Colegiado de Bispos, da Convenção Nacional, ela então fez com que virasse realidade esse sonho poderosíssimo e nos deu esse subsídio. Vale a pena você ter, são mais de 30, 40 atualizações diferentes que trouxe uma melhoria total à nossa harpa cristã. Em todos os hinos, onde traz exatamente aos nossos musicistas, músicos da Assembleia de Deus, uma melhor compreensão e facilidade dos hinos a serem produzidos e executados nos cultos que nós temos em todo o Brasil e o mundo. Garanta o seu através da nossa editora Betel, o canal de vendas está abaixo. Nós temos em 2 cores. Garanta imediatamente e você ficará com essa edição especial dos 100 anos, que ainda nós temos em estoque, por tempo limitado. Deus te abençoe. Vamos à introdução desta lição. Sofonias, ele pregou a necessidade de buscar ao Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado. Mas ele também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. O ponto de partida trataremos que viver longe de Deus é viver seu iminente juízo. Quando observamos o livro do profeta Sofonias, que é um dos profetas menores do Antigo Testamento, a mensagem que nele está contida traz algo que é compreensível e importantíssimo para os dias atuais. Digamos, é vital compreendermos esta mensagem profética, porque ele começa com uma identificação sobre o tempo e o ministério. Diz: a palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, de Ezequias, nos dias de Josias. Então, os dias em que está cercando o profeta Sofonias é os dias de Josias, que era filho de Amon e rei de Judá. Isso situa a atividade profética de Sofonias durante o reinado de Josias, que foi entre 640 a 609 a.C. Foi um dos últimos reis de Judá antes do cativeiro babilônico. O reinado de Josias foi marcado por uma reforma religiosa. Ele tentou purificar a nação da idolatria, do sincretismo religioso, tentando se firmar e se infiltrado durante os reinados dos seus predecessores, especialmente sobre Manassés. Entretanto, apesar dessas árduas tarefas de Josias em tentar modificar isso, muito do povo ainda se dedicavam à idolatria e em segredo eles tratavam isso. O tom geral do livro de Sofonias é uma advertência sobre o julgamento. Ele fala do dia do Senhor, que traria juízo contra Judá, Jerusalém, por causa da idolatria e injustiça. O ministério de Sofonias precedeu a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônicos. A advertência foi uma tentativa de chamar o povo de Judá a um arrependimento, antes que Deus permitisse a iminente catástrofe. Mas, infelizmente, Josias não conseguiu administrar as advertências. Foram, então, ocasionalmente, acontecendo diversas situações, como apostasia generalizada, que levou o eventual cativeiro de Judá. Em resumo, o contexto histórico de Sofonias acaba sendo um declínio religioso, iminente julgamento de Deus sobre toda a nação de Judá. A mensagem ressoa como um aviso a todas as gerações sobre a consequência do abandono de Deus e do compromisso com ele concernente à retidão e à justiça. Vamos então iniciar a nossa lição tratando sobre esse cenário da mensagem do profeta Sofonias. Ao meu lado direito, pastor Marcos Santana, que trará este poderoso ensino. Pastor Marcos Santana, é com o senhor. Paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor William, os nossos irmãos. Lembrando que Sofonias, na sequência que se encontram os livros proféticos na Bíblia, é o último profeta antes do exílio. Nós estaremos estudando posteriormente Ageu, que aí já é o profeta pós-exílio. Tendo isso em mente, notemos
como inicia a palavra do Senhor que Sofonias recebeu para transmitir. Logo após a identificação do profeta e o tempo no qual ele atuou, o texto diz: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Agora notemos como que Sofonias encerra o seu livro profético. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias 3:20. O Senhor é a fonte do juízo, o Senhor é a fonte da restauração. Ele inicia o livro do profeta, Sofonias inicia palavra do Senhor. Ele termina, diz o Senhor. O Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor julga, o Senhor restaura. Diante dessa realidade, requer-se uma resposta do povo de Deus. E essa resposta, Sofonias também ele apresenta. Buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta Sofonias. Vamos ver nesse tópico o profeta, a mensagem e justiça e esperança. O profeta, Sofonias significa Jeová escondeu, Jeová protegeu ou Jeová guardou. Alguns comentaristas, eles levantam a hipótese de que Sofonias nasceu durante o reinado de Manassés, lembrando que foi um tempo marcado por violência, crueldade, apostasia, derramamento de sangue. Irmãos, aos que levantam a hipótese de ter recebido este nome como testemunho da proteção do Senhor diante desse quadro tão terrível e dias difíceis. Capítulo 1, versículo 1. É a mais longa genealogia dos profetas. Ali nós vamos encontrar 4 gerações. O Ezequias da genealogia de Sofonias é considerado como sendo o rei de Judá. Sendo de ascendência real, Sofonias certamente ele devia ter acesso ao rei Josias e a todos que atuavam no governo e em outros setores da sociedade. Ele exerceu o seu ministério nos dias de Josias, rei de Judá, 640 a 609 a.C. Vide, segundo livro dos Reis, capítulos 22 a 23, versículo 30, e segundo livro das Crônicas, capítulos 34 e 35. Possivelmente, Sofonias foi contemporâneo de Naum, Abacuque e Jeremias. À disposição, os irmãos encontrarão, abaixo desse vídeo, os slides com informações sobre o pano de fundo histórico, político e religioso de Sofonias. Para termos uma ideia como é relevante termos conhecimento sobre esse pano de fundo, o século VII a.C., quando Sofonias atuou como profeta, deve ter sido um dos períodos, segundo os historiadores, mais tumultuosos no Oriente Próximo, na área política. O contexto daquele tempo envolve a ação da Assíria, dos Citas, do Egito e da Babilônia. E o povo de Judá estava nesse contexto. Subtópico 1.2, a mensagem. O resumo da mensagem de Sofonias, nós podemos usar essas 3 expressões: juízo, causas e restauração. Esse juízo inclui a manifestação da ira de Deus. E essa restauração envolve salvação e foca os remanescentes. Os temas desenvolvidos por Sofonias, apesar de ser um livro tão pequeno: o dia do Senhor, que vai ser expandido no tópico 2, um chamado
para voltar-se ao Senhor e denúncias. Sofonias denuncia sincretismo, o povo tinha adotado costumes pagãos, violência e engano e o ceticismo religioso. Essas denúncias nós encontramos no capítulo 1 de Sofonias. Como a reforma religiosa promovida pelo rei Josias, ela começou a ocorrer a partir do 18º ano de Josias, ou seja, nós vamos encontrar isso no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 3, é bem provável que o ministério profético de Sofonias, pelo menos no início, tenha precedido essa reforma e, consequentemente, influenciou positivamente para que ela ocorresse, assim como também o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 2. Meyer Pilman, ele resume a mensagem de Sofonias da seguinte forma: a noite do juízo sobre Israel e sobre as nações, seguida da manhã da restauração do primeiro, ou seja, Israel, e da conversão das últimas, ou seja, as nações. Subtópico 1.3, justiça e esperança. Eu destaco nesse subtópico que tanto o anúncio do juízo como o anúncio da restauração são resultados, são motivados pelo caráter de Deus, justo, santo e fiel. Em todas as suas ações de Deus, nós vemos a manifestação, nós vemos se expressando nessas ações o caráter de Deus. A profecia de Sofonias, ela abrange 2 planos temporais, o histórico e o escatológico. E encerrando, a certeza da benevolência de Deus para com os que confiam nele, para a salvação, é o clímax do livro e também a sua conclusão. Sofonias, capítulo 3, versículo 12, enfatiza confiança em Deus. Sofonias 3,17 enfatiza salvação da parte de Deus. Humildade, dependência, confiança e presença de Deus, no aspecto de relacionamento, devem caracterizar o povo de Deus em todo o tempo. Para a glória de Deus até que Cristo venha. Amém. Obrigado, pastor Marcos Santana, pela explanação mais do que especial. E o pastor Marcos Santana ensinou que um povo que opta viver longe dos preceitos de Deus está fadado a viver sobre iminente juízo. Também pode encontrar a sua misericórdia e alívio e esperança àqueles que se arrependem. Vamos ao segundo tópico, ao meu lado esquerdo, pastor William Barros, que trará a explanação sobre a ira de Deus sobre Jerusalém. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula. Eu queria fazer um anúncio fantástico aqui, rapidinho aqui. Nós estaremos sexta, sábado e domingo. Nós estaremos no dia 1º de setembro, dia 2, e no dia 3, que é domingo pela manhã, na grande Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Fama, em Goiânia. Nós estaremos no Ministério Fama em Goiânia com o pastor Abimair, num grande evento para a família, um grande evento para casais. Vai ser um evento gigante lá. Você que é da região de Goiânia, você que mora próximo a Goiânia, vamos todo mundo para lá. Meus irmãos, quem mora mais longe sou eu. E eu vou estar indo para lá ministrar. Eu vou estar no Recife durante a semana ministrando e vou direto para lá, para Goiânia. E vai ser um trabalho fantástico. Eu garanto a você, irmãos, eu estou indo com uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estarei lá junto com os irmãos e eu quero poder te dar um abraço, poder saber que você, com muitos irmãos, assistem a aula aqui e a gente poder ter essa comunhão. Então, aguardo vocês todos lá no Ministério Fama em Goiânia. Meus irmãos, nós temos pela frente aqui na lição de número 10, uma lição talvez a mais profética, digamos assim, no sentido futurista. Nós temos pela frente o livro do profeta Sofonias. O pastor Marcos Santana já trouxe para nós aqui sobre o cenário da mensagem do profeta.
Nós conhecemos um pouco do profeta, nós vimos também aqui, ainda com o pastor Marcos Santana, a mensagem e também a justiça e a esperança que ficam auto-evidentes na mensagem do profeta Sofonias. O pastor Marcos Santana também já trouxe algumas características do profeta, já contextualizou com relação ao tempo que ele profetizou e etc. E agora, finalmente, no tópico 2, nós entramos nas consequências mais diretas da sua mensagem, onde nós vamos falar sobre a ira de Deus sobre Jerusalém. Vejam, o livro do profeta Sofonias, só relembrando um ponto que o pastor Marcos frisou aqui, nós vemos no livro do profeta Sofonias que o juízo de Deus é universal. E ele mostra o juízo de Deus aqui sobre as nações gentílicas, sobre os filisteus, sobre Moabe, sobre Amon, sobre o Egito, sobre a Síria, e no capítulo 3, versículos 1 ao 7, mais detidamente sobre Jerusalém. Ou seja, Deus vai tratar finalmente o pecado de Israel. Assim como Deus não esquece o pecado das nações, Deus trará o juízo sobre o seu povo. Quem podia imaginar, irmãos? A nação santa, reino sacerdotal, o povo que recebeu as tábuas da lei, o povo que, como na pregação de Estevão, recebeu de Deus a mensagem divina. E esta mensagem deveria ter tornado Israel luz para as nações naquele momento. E através de Israel, assim como veio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, assim como nasceu nela o Messias, assim como essa nação é dispenseira da revelação escrita, a Bíblia, e também do Filho de Deus que nasce e morre, vejam, em Israel, mais precisamente sua morte em Jerusalém e ressurreição, e é ali que a igreja começa. Essa nação deveria ter sido a nação luz, para que os povos se convertessem a Deus. Mas em vez disso, Israel também caiu nos mesmos pecados que as nações. E Deus haverá agora de trazer inevitavelmente o juízo sobre o seu povo. As causas do fracasso de Israel estão evidentes para nós. Os profetas apontam de forma veemente que Israel copia os erros das nações à sua volta. Israel reproduz os mesmos pecados. O porém é que essa é a nação que recebeu a revelação, que recebeu a palavra, que recebeu de Deus a missão de ser luz para as nações. Ah, irmãos, a ira de Deus virá sobre Jerusalém. E a tônica, o ápice da mensagem, o tema central da mensagem de Sofonias, como nós vemos aqui no nosso tópico 2.2, é justamente o dia do Senhor. O dia do Senhor é o tema central. Aparece mais no livro de Sofonias a expressão o dia do Senhor. O Yom Yavé, o dia do Senhor, aparece mais no profeta Sofonias do que todos os outros livros do Antigo Testamento. Nenhum lugar ele aparece tanto. É uma advertência severa e significa algumas coisas, algumas lições que nós vamos tirar aqui. Número 1, quando a Bíblia fala do dia do Senhor em Sofonias, a Bíblia mostra esse dia como um dia de indignação e terror. Capítulo 1, versículo 15. Além disso, a Bíblia mostra que esse será um dia iminente, ou seja, está perto. Capítulo 1, verso 14. A Bíblia mostra que esse será um dia, que esse dia do Senhor será a resposta ao pecado de Israel e ao pecado do homem. Capítulo 1, versículos 8 e 17. A Bíblia mostra que esse dia tocará toda a criação. Capítulo 1, versículos 2 e 3. A Bíblia mostra ainda que Deus poupará o remanescente fiel de Israel. E esse remanescente também alcançará aqueles que estiverem entre as nações gentílicas. Capítulo 2, versículo 3. Capítulos 3, versos 9 ao 11 de Sofonias. E aqui, meus irmãos, é onde esta mensagem inevitavelmente abre para nós um leque, abre para nós o binóculo. É a oportunidade que Deus nos dá de enxergar o final dos tempos, enxergar os últimos dias, enxergar o tempo odierno. Ou seja, o dia do Senhor também aponta para a grande tribulação, para um tempo sem igual, que atingirá e acometerá os homens.
Vejam que esse tempo não diz respeito à igreja, mas esse é um tempo onde Israel aparece figurado nas profecias e o mundo gentílico também. Ou seja, a mensagem da aula de hoje é uma mensagem urgente, é uma espada apontada para a humanidade, avisando que o tempo do acerto de contas, que o tempo do juízo está perto. A mensagem da aula de hoje é uma mensagem urgente. Queridos, esta é uma oportunidade incrível para que nesse domingo, não apenas de manhã na escola bíblica dominical, mas no culto à noite, muitas pessoas possam convidar pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, convidar parentes e amigos, pessoas não crentes, para estarem no culto à noite e uma pregação ungida sobre o livro do profeta Sofonias, uma mensagem de advertência, uma mensagem de clamor ao arrependimento genuíno, um arrependimento necessário e que tem que ser agora, não há mais tempo a esperar, porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor vem. Irmãos, esta aula de hoje ficará na internet. Quando esta igreja já não estiver mais aqui, quando nós formos arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, e o dia do Senhor e o acerto de contas, e um tempo de juízo vier sobre a humanidade, o mundo saberá que antes de acontecer, tudo foi avisado. O ímpio foi avisado, o desviado foi avisado que esse tempo chegaria, que haja nesse momento arrependimento. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está cocheando entre dois pensamentos, você que está vivendo uma vida de pecado, aproveite esse momento, arrependa-se enquanto é tempo, porque este dia chegou, está perto. Já estamos vivendo o anoitecer da graça e o dia do juízo, o dia do Senhor chega como um ladrão à noite. Eu espero de coração que a aula de hoje possa tocar, mudar vidas. Espero de coração que os professores possam aproveitar esse momento para levar seus alunos a uma reflexão séria sobre a conduta, sobre a sua vida, para que haja mudança, para que seja produzido fruto de arrependimento. E oro a Deus para que a igreja do Senhor possa usar a aula de hoje e estendê-la para o culto de domingo à noite, quem sabe, e pregar sobre esse tempo que está perto de vir e sobre a única salvação, a única saída, o único escape é justamente aquele que a Bíblia chama de o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Ainda a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de arrependimento. Que Deus possa nos conceder que esse tempo seja proveitoso e que haja alguém que ouça a nossa voz e dê ouvidos à pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor William Barros, que nos ensinou sobre é preciso anunciar o dia do Senhor para que os homens saibam que precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus antes que seja tarde. Vamos então estudar o terceiro tópico, onde abordaremos Sofonias para hoje. Embora o livro de Sofonias tenha sido escrito em um contexto específico, a história de Judá, seus temas e mensagens têm uma relevância poderosíssimas. Acaba sendo duradoura e podem ser aplicados aos dias de hoje. Vamos então refletir sobre isso. Porque, primeiro, ele nos faz advertência contra a complacência. Essa mensagem de advertência contida no livro de Sofonias aplica-se para os dias de hoje, lembrando-nos as nações que não se devem ficar complacentes em relação à fé, aos padrões morais. Também nos faz refletir sobre o chamado ao arrependimento. O chamado de Sofonias ao arrependimento é uma mensagem intemporal que ressoa até hoje. Ele relembra sobre a necessidade do autoexame, do arrependimento e a volta sincera para com Deus. Também nos faz refletir sobre a justiça de Deus. Sofonias fala sobre a ira e o julgamento de Deus contra o pecado e contra a injustiça. Deus não tolera o mal. Isto é um chamado a uma responsabilidade individual para exercitarmos a justiça e a retidão. Também nos faz refletir sobre uma esperança de restauração. O livro termina com essa promessa de restauração e nos traz a esperança para os remanescentes que são fiéis a Deus.
para aqueles que buscam seguir fielmente, mesmo que viva num mundo caótico, desafiador. Mesmo assim, quando nós buscamos, nós acreditamos que o Senhor é capaz de restaurar. Em resumo, o livro de Sofonias trata-nos e oferece uma mensagem rica, multifacetada, que ainda fala poderosamente hoje, seja-nos chamados a viver a fé, seja-nos chamado a viver o compromisso e lembrança da justiça de Deus. Nos oferece assim a esperança em meio às adversidades. Sofonias tem muito a dizer ao mundo de hoje e também assemelham o seu próprio contexto, que era turbulento, é um contexto que torna-se um contexto produtivo. E por isso que precisamos tomar as lições de hoje. 3.1 trataremos sobre as injustiças nossas de cada dia. O livro de Sofonias, com sua forte ênfase na justiça e na condenação da injustiça, é notavelmente relevante para os dias atuais, onde as injustiças são observadas em todas as esferas da vida. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a mensagem de Sofonias pode falar as injustiças do mundo contemporâneo. Condenação, exploração, corrupção. Sofonias trata a fala dos líderes e também das pessoas que exploravam e oprimiam os outros. Hoje isso pode estar acontecendo em um cenário como corrupção nos governos e também como um ambiente de trabalho, as desigualdades econômicas e a má distribuição dos recursos que nós utilizamos. Ele também nos chama à observância da responsabilidade social. A mensagem de Sofonias pode ser interpretada como um dos chamados para os indivíduos, como as nações, assumir a sua responsabilidade em promover a justiça, cuidar dos marginalizados e também dos vulneráveis. Isso pode incluir questões como cuidado com o pobre, refugiado, órfão, a luta da discriminação de todos os tipos. Há um chamado também sobre o arrependimento e a mudança. A ênfase que Sofonias dá no arrependimento sugere que haja uma mudança e é possível requerer o reconhecimento do erro e do arrependimento por aqueles que cometem. Por isso, ele ressalta o compromisso, a necessidade de ter um compromisso com a justiça e a retidão. Em um mundo onde as pessoas acabam sendo, infelizmente, muitas das vezes difíceis de aceitar as vozes proféticas e a palavra de Deus, Sofonias ainda ressoa como um desafio penetrante ao chamado de uma ação de mudança. Ele convida a olhar criticamente para nós e temos em nossa sociedade um olhar clínico para promovermos a justiça e viver de maneira que possamos refletir o valor do reino de Deus. No 3.2 tratará sobre a esperança nos dias sombrios. O livro do profeta Sofonias, apesar de ser carregado com uma mensagem de juízo e advertência, ele termina com uma nota de esperança, de restauração que pode ser profundamente relevante para os nossos dias. Isso é uma mensagem encorajadora para aqueles que trabalham com a promoção da justiça e da igualdade, lembrando que os seus esforços não são em vão e que a transformação se torna possível. Ele vai ressaltar sobre a promessa de restauração, lembrando-nos que ainda Deus hoje tem controle para curar e restaurar qualquer nação. Ele nos traz também a valorização dos remanescentes fiéis. A fidelidade de Deus não é esquecida e há sempre uma recompensa para aqueles que permaneçam firmes diante das dificuldades com a sua devoção total a Deus. E também trata Deus com o seu povo de uma forma especial. Sofonias 3,17 vai nos ressaltar que o Senhor, Deus, está no meio de nós e o poder dele pode nos salvar e ele se deleita com alegria. Renova-nos no seu amor e regozija-nos com júbilo. Essa promessa de Deus, que estaria com o seu povo e se regozijaria com eles, é uma fonte inestimável de conforto e esperança. No nosso último ponto, que é o ponto 3.3, trata sobre a confiança nas promessas. A mensagem de Sofonias trata com confiança as promessas de Deus.
ainda que grande parte do livro enfatize a ira divina e o juízo vindouro, o capítulo final, que é o capítulo 3, do verso 9 ao 20, vai apresentar-nos um tom diferente, trazendo esperança e encorajamento para aqueles que confiam em Deus. Promessa e restauração, Deus promete e traz sobre os remanescentes fiéis uma mensagem que traz, em meio à desolação, esperança. Também há uma frase ressaltada que é a promessa de salvação. Deus promete tirar o juízo e os inimigos do meio do seu povo e trazer também salvação. Verso de número 15 nos ressalta isso. Essa importância sobre a promessa e salvação, ela torna-se um bálsamo para os feridos e um encorajamento para os desanimados. Lembrando que Deus é um Salvador amoroso e misericordioso. Portanto, diante deste capítulo 3, eu ensinei que a mensagem do cristão precisa ser uma advertência, mas também um encorajamento aos servos de Deus que permanecem firmes diante dos dias mais sombrios. Concluímos então que a mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais, com o povo de sua época estava pervertido, estavam distantes de Deus, mas agora, diante disso, aprendemos que as injustiças e corrupção que imperava tanto nos dias do profeta Sofonias quanto nos nossos dias, vai chegar a um fim e Deus trará justiça e juízo sobre todos aqueles que precisam. Assim chegamos no final da nossa videoaula e aqui nós queremos agradecer por todos vocês que compartilharam, todos vocês que também se inscreveram. Nós estaremos orando ao Senhor Deus com o pastor William Barros, mas o próximo tema que trataremos, a lição de número 11, será Ageu, um chamado para despertar da inércia. Até a próxima aula e, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui em mais uma videoaula neste canal da Editora Betel. Te agradeço mais uma vez por curtir, compartilhar e comentar e se inscrever em nosso canal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, te agradecemos por essa aula, Pai. Pedimos, ó Deus, que Tu venha nos abençoar nesse domingo. Usa de forma especial os professores e que eles possam ser instrumentos para tocar, Senhor, no Teu povo. E que haja a partir disso, Senhor, um despertamento tremendo e que leve muitos, ó Pai, a ganhar almas para Ti, ao mesmo tempo que vivem a Tua palavra. Nós Te louvamos, crendo nisso, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.